gente! Aqui é a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim falar com vocês sobre o uso de fraldas ecológicas e a minha experiência. As fraldas ecológicas são essas aqui, são bem lindas, essas são as capas dela. E aí tem também os absorventes. Elas têm essas estampas bem bonitinhas e fofinhas, olha. E admito que se tu começar a usar elas, tu vai começar a achar feio o bebê com as outras fraldas descartáveis. Tu vai querer utilizar só elas mesmo, tanto pela eficiência e pela beleza delas. O Gael começou a utilizar as fraldas ecológicas quando ele tinha 1 mês de vida. Eu já tinha algumas delas na cômoda, mas decidi utilizar só quando ele tinha 1 mês. No primeiro mês ali, eu acho que as fraldas descartáveis realmente são mais práticas, sabe? E se ajustam melhor ao corpo do neném, né? Então, comecei a utilizar quando ele tinha 1 mês mesmo. E ficava um pouquinho grande, mas nada que incomodasse, nada que ficasse desconfortável também, dava pra ver que tava ajustadinha, né? E as fraldas ecológicas, elas são essas capas, ó. E aí tu tem os absorventes pra colocar dentro. Este de microfibra e esse de fibra de carvão, né? Eu, particularmente, prefiro muito o de microfibra. Eu acho que ele absorve muito bem, tá? E esse de fibra de carvão, ele também é bom, mas eu gosto de utilizar quando eu utilizo 2. Aí eu coloco o de fibra de carvão embaixo e o de microfibra em cima, porque ele absorve muito bem. E esse aqui serve mais como uma capa, sabe? Eu utilizava bastante de noite, assim, pra fazer a composição da noite. Segurava bem o xixi, nunca vazou, tá? Só que eu vi que agora ele anda fazendo menos xixi de noite. E aí, de repente, porque tá mais quente, né? E aí eu utilizo só o de microfibra e tá ótimo também. Aí esse aqui eu não tô utilizando atualmente. Mas logo vem o inverno e aí acontece que faz mais xixi de noite, não sei porquê. Mas aí eu utilizo esses dois e fica uma composição muito boa. Em relação, assim, de qualidade, eu prefiro, então, o de microfibra, como eu tinha falado pra vocês, né? Por absorver melhor. E aí existe também as capas, tá? Que elas têm tecidos internos diferentes, ó. A que eu prefiro é essa capa aqui, ó. Ela é mais respirável, ela tem alguns furinhos e ela é da marca Elinfante. Da marca Elinfante. Essa aqui eu comprei na Shopee. Ela é maravilhosa e hoje eu só compro dela, tá? E essas aqui, ó, essa branquinha, ela tem um tecido mais fofinho, sabe? Ela é boa também, eu gosto dela, mas não tanto quanto a outra. E tem também essa aqui que é um tecido parecido com esse de fibra de carvão. É o mesmo tecido, ela é de fibra de carvão e eu não gosto muito dela. Eu sinto que o toque dela não é tão gostoso, sabe? Depois que tem xixi nela, eu gosto logo de trocar, sabe? Quando eu percebo que o neném fez xixi, passou ali um tempinho, eu já troco. Nos dias muito quentes, me parece que ela esquenta mais, sabe? Então eu não gosto tanto dela, sabe? Mas eu utilizo igual, só nos dias muito quentes, assim, muito quente, que daí eu não uso ela, tá? Gravando esse vídeo pra vocês perceberem os tecidos. Esse aqui ele é de microfibra, esse aqui é de fibra de carvão. Esse aqui é fibra de carvão, aparentemente, tá? Ele tem essa textura aqui, que parece que esquenta mais. Esse aqui é o meu preferido, ele é bem respirável, ó, tem esses furinhos. Ele respira bem no bumbum e do neném. E esse aqui é esse tecido aqui que eu também não sei o que é. Mas ele é bem fofinho, ó. Dá pra perceber pelo vídeo, eu acho. E ele fica levemente, por ser branco, ele fica levemente manchadinho. Mas se eu botar pra lavar e colocar no sol, assim, diretamente, o sol pegando aqui, daí ele já sai essas manchinhas. Esse aqui também tá levemente, né, uma coisinha assim. Mas nada que me atrapalhe. Mas se atrapalha vocês podem colocar no sol daí. E essas duas aqui, essa branquinha e essa de fibra de carvão, eu comprei elas na Shein e elas são muito mais baratas do que essa respirável, tá?
mas pelo benefício dessa aqui eu prefiro pagar um pouquinho mais e ter essa qualidade, tá? Essa aqui eu acho que eu paguei tipo, em torno de R$ 21 cada uma, e aí essa aqui é R$ 43 uma só. Mas elas, né, se tu botar no papel, elas já valem muito a pena, então acho que vale a pena investir a mais e ter elas, né? E quantas capas e quantos absorventes eu tenho hoje? Eu comecei o meu enxoval com pouco, eu comecei com 8 capas e 12 absorventes, mais ou menos. E eu vi que me adaptei, vi que foi bom, e aí eu investi em mais, né? Hoje o Gael tem 7 meses e ele tem no total 14 capas, tá? Tanto desse tecido quanto dos outros. Ao total ele tem 14 capas. Tenho 6 absorventes de fibra de carvão, que eu utilizo mais só pra quando eu utilizo esse aqui junto, sabe? Ou quando tá pra lavar esses aqui, e daí falta, eu coloco esse aqui pra quebrar o galho, sabe? E eu tenho também 16 desse de microfibra, tá? Esse meu enxoval, ele dá pra ficar 2 dias sem lavar com o meu bebê, né? Eu fico 2 dias sem lavar e lavo no terceiro dia. Também lavo um dia sim, um dia não, mas 2 dias dá pra ficar sem lavar, é bem tranquilo. Coloco pra lavar e tá ótimo. No inverno, nos dias mais chuvosos, esse de fibra de carvão, ele seca mais rápido, tá? Esse de microfibra, ele demora mais pra secar. Então eu acredito que se tu mora numa cidade que chove muito, ou né, no inverno, assim, onde chove mais, eu acredito que esse de microfibra é bom, mas tem que ter mais quantidade para esperar ele secar bem, porque ele tem várias camadas, ele tem 3 camadas, se eu não me engano. Ele absorve muito bem por causa disso, mas demora mais para secar, né? Em relação de quanto foi o enxoval até agora. O enxoval, ao total, eu gastei em média uns R$ 500. Eu não tenho o número exato, porque eu não comprei de uma vez só, mas em média foi uns R$ 500, ou seja, já se pagou há muito tempo, sabe? Se eu decidir parar de usar elas hoje, elas já se pagaram, não vai ter nenhum prejuízo, sabe? Porque se eu usasse fralda descartável, seria uma média de R$ 200 a R$ 250 por mês, né? Então, foi esse o valor. E o modo de lavagem das fraldas ecológicas. O modo de lavagem é o seguinte: tu vai tirar a fralda do neném, se tiver cocô, tu vai tirar o excesso com um lenço umedecido, e aí tu vai jogar no lixo ou na privada, né? Esse é o modo, pelo menos, que eu faço. E aí tu vai tirar esse absorvente. Eu recomendo tirar nesse momento e não na hora que as fraldas estão dentro de um balde e tu vai jogar na máquina, sabe? Eu prefiro tirar agora. Aí eu tiro, coloco dentro de um balde e aí vou fazendo assim. No dia de lavagem eu vou pegar esse balde e vou despejar dentro da máquina. Então nesse momento eu não vou precisar mexer nas fraldas, não preciso nem tocar nelas. Então eu coloco dentro da máquina, coloco no modo rápido, tá? Essas fraldas não é recomendável ficar de molho, então eu coloco no modo rápido e no enxágue duplo. Então, se tu quiser, tu coloca o nível de água um nível a mais pra ter bastante enxágue, né? Eu coloco geralmente no extra baixo, ou se tem mais fraldas, né? Uma quantidade assim de 8, 9 fraldas pra mais, aí eu coloco no nível baixo. E aí elas saem bem limpinhas, tá? Se fica alguma mancha assim na fralda, tu pode colocar no sol. O sol já vai tirar essa mancha, tá? Não é recomendável usar detergente ou produtos mais agressivos, tá? Nessas fraldas. É só o sabão líquido mesmo. Não pode utilizar amaciante. Amaciante deixa essas fraldas impermeáveis. Também não é recomendado usar pomadas de assadura, porque elas também podem deixar esse tecido impermeável. Então, tem que ter esses cuidados, né? E quando o Gael tem alguma assadura, que é muito raramente, né? Aí eu utilizo a descartável, mas ele só tem assadura quando usa descartável. Então, quase não tem assadura por causa quando tem essas fraldas em uso, né? E o lado positivo de usar essas fraldas, então, é pela economia, pela sustentabilidade, não dá assaduras, elas são práticas, sabe? Parece que não, mas elas são práticas, é só tu pegar ali o jeito. Tu também pode mesclar o uso com fralda descartável e como ficar bom pra você, né?
Mas tem também o lado negativo. O lado negativo de utilizar as fraldas ecológicas é que geralmente nas creches elas não são aceitas, né? Então, no caso, tu nem vai conseguir utilizar as fraldas ecológicas no momento ali da creche. Aí tu pode utilizar nos outros horários, né? Mas, ou conversar, de repente a tua creche aceita, né? Que utilize, mas aí vai ter que ter uma adaptação aí de como fica bom pra ti, né? E colocar na balança se vale a pena utilizar elas. Né? Eu acho que se o meu neném fosse pra creche, eu utilizaria elas igualmente, mas no momento ali da creche eu iria levar as fraldas descartáveis, né? E o outro lado negativo é que quando tá muito quente, por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul e no verão é muito quente, não é meio termo, é muito quente. Essas fraldas, elas fermentam mais, a amônia fica com um cheiro mais forte, tanto no neném quanto no balde. Então, tu tem que lavar elas com mais frequência e tem que trocar o neném também com mais frequência, porque fica um cheirinho forte, sabe? Mas isso só nos dias muito quente, tá? E aí, nesse período aí de muito quente, eu peguei um certo nojinho até e utilizei as fraldas descartáveis por um tempo. Aí deu assadura, ficou mais irritadinha a pele do neném. Mas enfim, já superamos essa fase aí. E aí agora estamos só com as ecológicas mesmo. Enfim, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, ter esclarecido algumas dúvidas. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like. E se tu gosta desse tipo de conteúdo e maternidade, autocuidado e cuidado com a casa, considere se inscrever no meu canal, conhecer alguns vídeos. É isso. Um beijo, até o próximo. Tchau!